Olá a todos, sejam muito bem-vindos à SOSFESP, à Rádio SOSFESP. E hoje eu tenho aqui a grande satisfação de entrevistar o professor Francisco Fonseca, ele que é professor livre-docente da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, e também professor adjunto do setor de lípides, aterosclerose, e faz parte também da pós-graduação da Unifesp. Ele é o coordenador desse serviço. Eu sou André Dabarian, médico cardiologista, pesquisador do INCOR, doutor em cardiologia pela USP. E hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante, que é a atividade física em atletas de alto rendimento e qual é o papel da placa aterosclerótica que ele pode ter. Bom dia, professor. Uma satisfação estar com o senhor aqui. Bom dia, André. A satisfação é minha estar nesse grande congresso, nessa rádio importante que é a SOSFESP, divulgando conhecimento e opiniões. Muito bom. Professor, o tema hoje que nós vamos discutir é um estudo que acabou de sair, recente. Atletas que praticam esportes de alta intensidade apresentam maior carga aterosclerótica. Trata-se do estudo Master Heart, que eles dividiram os pacientes em 3 grupos, 191 pacientes em cada braço. Então eles pegaram os pacientes de elite, que treinam já há muito tempo, que têm uma alta intensidade, e compararam com aqueles praticantes de esportes leites, que começaram com 30 anos e que também fazem prática esportiva contínua de alto rendimento. E num outro grupo, braço controle, eram pessoas totalmente assintomáticas que não tinham nenhum risco de doenças cardiovasculares. Quero lembrá-los que os pacientes eram todos saudáveis, nenhum deles tinha risco algum de doença cardiovascular, não tinham nenhum excesso de peso, doença aterosclerótica já manifesta, o colesterol deles estavam bem dentro da normalidade e eram todos homens, não foram incluídos. A modalidade esportiva que eles pegaram foi muito ligada ao ciclismo, não é? Então foi o ciclismo puro ou o triatlon, mas basicamente todo o estudo foi feito nisso. E quando eles comparam os braços, fazendo angiotomografia nesses pacientes, eles perceberam que os atletas de resistência maior, de resistência longa, tinham mais placas coronarianas, incluindo as placas não calcificadas em segmentos proximais do que aqueles indivíduos que não praticavam atividade física, mas eram saudáveis. Professor, o que o senhor tem para nos dizer sobre esse estudo? Bom, primeiro aspecto é um estudo com um número relativamente pequeno de pacientes de muito baixo risco cardiovascular. E a gente tem que lembrar que é um desfecho intermediário, né? É a presença de aterosclerose, e mesmo assim aterosclerose bem de pequena monta. A gente tem que lembrar que a aterosclerose acompanha a vida das pessoas desde o nascimento, né? Recém-nascidos de mães hipercolesterolêmicas já nascem com lesões iniciais da aterosclerose nas suas aortas. Dependendo muito de fatores ambientais e genéticos, vai haver uma maior ou menor velocidade de deposição da aterosclerose. Então, não é nenhuma surpresa você pegar indivíduos de meia idade ou mesmo adulto jovem que tem algum grau de aterosclerose nos seus vasos, mesmo nos vasos coronarianos. E é importante saber que isso não representa que ele esteja sob risco iminente de alguma complicação como morte, né? A gente sabe que a morte súbita durante a atividade esportiva, mesmo em maratonas, ela ocorre, mas ela é relativamente um fenômeno bem raro. Se a gente pegar indivíduos, por exemplo, do high school ou do college nos Estados Unidos, né, se estima 1 para 50 mil atletas ano a incidência de morte, geralmente não associada à aterosclerose, né, nesses casos geralmente associada ou não se consegue detectar talvez alguma arritmia, se fosse a causa. Às vezes você tem a hipertrofia miocárdica, mas não é, a cardiomiopatia hipertrófica não é tão frequente quanto se imagina para explicar
multiplicar esses casos de morte súbita. E quando se vê séries acima de 35 anos, a aterosclerose está presente, mas geralmente são aqueles pacientes que fazem um esforço excessivo e têm fatores de risco não controlados durante essa atividade. Eu vejo que um achado desse estudo, publicado numa boa revista, merece uma reflexão e investigações adicionais, mas nem de longe comprometer os amplos benefícios que já foram demonstrados pelo esporte. Quando se faz atividade física, várias séries com centenas de milhares de pacientes mostraram que a gente ganha anos de vida. Quando você tem exercício de moderada intensidade, que seja 150 minutos por semana, você já ganha, em geral, pelo menos 3 anos de vida na expectativa de vida, e você tem redução de desfechos coronarianos. Se você tem um exercício de maior intensidade, com 300 minutos por semana, você prolonga ainda mais a sua vida e reduz ainda mais a taxa de eventos. E lembrar que o atleta de elite que faz a atividade física para valer, ele tem menor atividade inflamatória, ele tem um perfil lipídico nitidamente menor. É até estranho que esses pacientes que tenham sido colocados nesse estudo tenham um perfil lipídico semelhante à população geral, e inclusive dos controles que eles colocaram. Nós realizamos um estudo na Escola Paulista de Medicina com 53 atletas de elite federados. Um deles já tinha ganho a São Silvestre, outros eram campeões latino-americanos, que faziam 10 mil metros em menos de 31 minutos, e eles tinham um perfil lipídico excelente, hemoglobina glicada mais baixa, glicemia mais baixa, pressão arterial mais baixa, tudo condizente com o aspecto saudável da atividade física. E tinham menos aterosclerose do que os controles, que não tinham nenhum outro fator de risco, apenas faziam menos do que 3 horas de atividade física por semana. Então eu continuo acreditando no esporte como um dos benefícios que se pode ter para controlar a doença cardiovascular, mas logicamente não é nenhum fator. E existe, né, André, alguns potenciais fatores de confusão que alguns atletas têm, né? Não sei se você quer falar sobre isso, mas, por exemplo, existe um suporte nutricional geralmente de alta carga de proteínas, que inclui aminoácidos de cadeia ramificada, leucínios, leucina e valina, que tem efeito pró-aterosclerótico quando ingeridos em excesso. Então, são aminoácidos essenciais, mas, em geral, na quantidade que é consumida por vários atletas, acabam favorecendo o processo aterogênico. Isso sem contar drogas ilícitas, né? A parte de esteroides androgênicos, nitidamente associados não só à aterosclerose, mas até mesmo a desfechos cardiovasculares. Então a gente precisa ver nesses estudos observacionais que muitas vezes o atleta não fala exatamente o que consome ou há quanto tempo consome, mas que pode estar implicado ou atribuído, pelo menos em parte, para algum grau a mais de aterosclerose. Perfeito, professor. A gente percebe que esse estudo agora que a gente está discutindo, o Master Heart, não é? Todos os pacientes tinham, o score de cálcio era muito baixo. Então, é difícil comparar as pessoas que estão muito bem, pessoas relativamente jovens, sem fator de risco nenhum, e colocar que o esporte pode causar algum malefício. Mas, voltando a essa questão que o senhor estava falando da alimentação, hoje está sendo muito frequente, as pessoas estão utilizando de forma totalmente indiscriminada o uso de anabolizantes para ganhar força muscular, para ganhar hipertrofia muscular. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses aspectos na vida do atleta e nessas pessoas que fazem práticas esportivas de forma apenas visando o corpo, assim como os chips que nós estamos vendo cada vez mais implantados. O CFM agora, recentemente, teve uma proibição desses usos de anabolizantes, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas cargas que podem surgir na placa aterosclerótica desses pacientes. Então, quando a gente faz reposição hormonal às custas desses hormônios, né, e adquire valores suprafisiológicos, por exemplo, de testosterona, isso claramente está associado a maior chance de desfechos coronarianos e de morte cardiovascular. Então, nós devemos coibir esse tipo de prática, porque isso está relacionado à doença e a desfecho, expõe em risco esses pacientes. E esse é o grande problema, né, professor? Porque agora as pessoas, obviamente, a gente espera que isso diminua
mas o uso do anabolizante cada vez mais tem sido utilizado e as pessoas acreditam que isso pode contribuir para um benefício. Assim mesmo como alguns deles também advogam que o colesterol elevado ajuda a aumentar a testosterona. O que o senhor acha disso, professor? Não tem nada a ver. Toda a síntese de hormônios, 80% é de síntese de novo na própria gônada, não depende do que está passando no sangue. Cerca de 18% ou 28% acaba sendo do HDL colesterol e apenas 1 a 2% do colesterol LDL circulante. Então, o nível de colesterol não influencia a produção hormonal e que é basicamente dependente e autônoma da própria gônada. E também, professor, aquela questão também de alguns médicos acreditarem que quanto menor o LDL pode ser prejudicial e pode ter algum malefício para as pessoas. Isso também está claro que não é, professor? Não, inclusive hoje a gente tem estudos de 15, 20, 25 anos, meta-análises de longo prazo de exposição a estatinas, por exemplo, mostrando até diminuição de várias formas de demência, inclusive Alzheimer, mostrando que, por exemplo, os neurônios, eles também produzem o colesterol que precisam, independe dos níveis baixos. Hoje em dia, com alguns medicamentos como inibidores PCSK9, nós temos valores extremamente baixos, já avaliados em estudos em longo prazo, mostrando nenhum prejuízo, seja cognitivo, seja hormonal, seja de algum comprometimento de algum órgão-alvo. E eu queria chamar a atenção também a um aspecto. Do ponto de vista da doença aterosclerótica, hoje se dá muita importância à inflamação. E é interessante que nesse estudo de atletas que nós realizamos na Escola Paulista de Medicina, os atletas corriam de 130 a 170 quilômetros por semana, todos os dias, em 2 períodos. Tinham dias que tinham provas de tiro, de explosão, e era obrigatório pelo protocolo correr pelo menos 30 quilômetros na véspera da coleta de exames. E esses atletas tinham níveis de proteína C reativa significantemente mais baixos do que os seus controles, mostrando que a atividade física de alta performance, na verdade, diminui a inflamação, ao contrário do que pudesse imaginar. Mas nós fomos além, nós medimos também a quantidade de micropartículas derivadas do endotélio e de células progenitoras endoteliais, porque no balanço entre apoptose endotelial e reposição de células progenitoras poderia haver uma gênese maior para a aterosclerose. Não encontramos nenhum problema, a taxa de micropartículas iguais e um aumento significante na quantidade de células progenitoras endoteliais circulantes. Então, aspectos bastante benéficos que vão de encontro ao benefício do exercício. E eu queria lembrar um estudo antigo, Lifestyle Heart Trial, mostrando que mesmo numa época em que você não estava utilizando estatinas, a atividade física, a alimentação saudável, um pouco de meditação, se acompanhou a regressão significante da aterosclerose por angiografia computadorizada naquela época, que era o método, não se tinha ultrassom. E isso, depois de 5 anos, confirmou quem se manteve uma adesão ao bom tratamento, ao tratamento do estilo de vida saudável, teve uma regressão adicional na aterosclerose coronária. Então, mostrando a importância do estilo de vida. Quer dizer, totalmente diferente do estudo que nós acabamos de falar e discutir, né, professor? Mostrando que, ao contrário, a atividade física é só benéfica porque aumenta muito o HDL, contribui para a diminuição dos triglicérides, sobretudo, que é um impacto importante, e não há nenhuma relação de quanto mais atividade física, aumentar a placa dentro das coronárias. O score de cálcio aumenta, placas, isso não tem nenhuma relação, Não, e lembrar que para a segurança da atividade física é sempre importante a avaliação cardiológica, um eletrocardiograma, para afastar algumas doenças relativamente raras, mas que possam trazer um risco se o indivíduo fosse exercitar de maneira mais expressiva. E professor, então a recomendação continua sendo feita para todas as pessoas, obviamente individualizadas para cada tipo de pessoa, mas até mesmo para quem tem algum problema cardiológico,
a atividade física só vai contribuir no sentido benéfico. Eu acho que a reabilitação está presente, né? Você tem isso na insuficiência cardíaca, na doença coronária, no pós-infarto. Então, a atividade física é sempre benéfica. Pacientes com doença vascular periférica têm um grande benefício. Logicamente, existem limitações à atividade física, que tem que ser de maneira gradual, mas sempre traz resultados. Muito bem. E, professor, para fechar alguma coisa assim, as mensagens finais que o senhor gostaria de deixar, mas antes disso eu só queria perguntar algumas coisinhas para o senhor em relação àquelas pessoas que estão começando a iniciar uma atividade física e baseado nesse estudo, paciente já de meia idade, acima dos 40 anos, 50 anos, que está começando uma atividade física. O que o senhor recomendaria de pelo menos um screening inicial para esses atletas, esses iniciantes? Então, eu acho que a primeira coisa importante é que um estilo de vida saudável não é só o exercício. Não é porque ele pode fazer o exercício que ele pode ter uma dieta inadequada, uma dieta hipercalórica, uma dieta com muita gordura, enfim. Hoje a gente sabe que existem outros componentes. Até a composição da microbiota intestinal, ela é influenciada se você come bastante verduras, legumes, frutas, alimentos saudáveis, você vai ter muito maior a diversidade e abundância de bactérias protetoras que vão estar interligadas ao seu sistema imunológico, à inflamação, a aspectos metabólicos como resistência à insulina e a própria dislipidemia. Então, é um conjunto de atitudes, dieta saudável, atividade física regular, isso tudo faz parte e, quando necessário, também uso regular de medicamentos para os pacientes que precisam. E hoje em dia a gente pensa na prevenção primordial da doença cardiovascular. Então, talvez atitudes antes da gente desenvolver fatores de risco, como hipertensão, diabetes, enfim, que a gente possa prevenir, seja com estilo de vida saudável ou mesmo com alguns medicamentos. Sensacional, professor. Acho que é isso que a gente acredita mesmo. Quero, mais uma vez, reforçar que atividade física, dieta, assim como o professor falou, meditação, uma boa noite de sono, isso tudo é fundamental para manter a saúde física. Não fumar. Não fumar, evitar álcool com moderação, não é, professor? Acho que tudo isso ajuda muito. Sensacional essa entrevista aqui com o professor Francisco Fonseca, esclarecendo diversos assuntos sobre atividade esportiva, sobre o uso de suplementos, anabolizantes e a prevenção para que você mantenha sempre a sua saúde coronária, a saúde mental, a saúde física em ordem. Obrigado, professor. Sempre uma honra estar aqui com o senhor. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu que agradeço, André. Foi um enorme prazer. Até mais, pessoal. Esse foi a nossa entrevista com o professor.